Conclui-se hoje um laborioso e muito qualificado percurso encetado há largos meses, envolvendo uma dezena de grupos de trabalho e a participação de conhecedores teóricos e práticos dos melhores que temos da realidade económica, financeira, social, científica, tecnológica e política portuguesa. Para todos vai a minha gratidão, em particular para o Sr. Pedro Fraz da Costa, que vem servindo a causa nacional há muitas décadas, com coragem, com vigor e com sentido de Estado. O vosso trabalho merece a adequada divulgação, quer pelos meios clássicos, quer de acordo com as mais recentes tecnologias da informação, para chegar ao maior número de destinatários, com presteza, porque o tempo é um bem cada vez mais raro. Minhas senhoras e meus senhores, acabamos de ouvir o essencial das conclusões deste enriquecedor processo. Vale a pena sobre elas refletir, aplicando-as ao contexto institucional interno em que nos movemos. Claro que sabemos que a envolvente externa é particularmente relevante, mas dela reteremos, por ora, o baixo preço do petróleo, o nível comedido dos juros, a evolução, apesar de tudo, positiva no último crescimento mundial, a não concretização de riscos temidos no protecionismo comercial, a perspectiva de novo fôlego europeu após as eleições alemãs e antes das eleições para o Parlamento Europeu, em áreas sensíveis para o futuro da União, o esboço de acalmia relativa em mercados financeiros, tantas vezes preocupados no passado próximo com eventos políticos e institucionais ou imprevisíveis ou de desfecho não devidamente ponderado. Tudo quanto fica dito pode ter de ser revisto num ápice. Mas com os dados neste preciso instante disponíveis, a arbitragem interna norte-americana e o ponto de partida das negociações pós-referendo e eleição britânicos, para não falar no diálogo reafirmado entre Paris e Berlim, depois do veredito francês, abrem uma oportunidade singular, para não dizer única, à Europa, que seria imperdoável que ela não soubesse ou não quisesse aproveitar. Para o que tem de se flexibilizar, entendendo nomeadamente o que se vive na área ASEAN-Pacífico. Internamente, aproximamo-nos do termo do primeiro ciclo económico-financeiro bienal da legislatura, coincidindo, por mero acaso do calendário, com as eleições locais de outubro. Esse ciclo foi marcado pelo consenso nacional em torno do saneamento das finanças públicas, neste desígnio dando sequência a um compromisso nacional subscrito em 2011. Os portugueses assumiram como seu esse imperativo comunitário, que abarcou 2 governos com doutrinas, ideologias e caminhos muito diversos e se traduziu no quadro do mandato presidencial e se espera vá traduzir-se entre o final de 2015 e o final de 2017, nos orçamentos para 2016, 2017 e 2018, e em 2 programas de estabilidade e 2 planos nacionais de reforma, ou se preferirem, num programa e num plano, sujeitos a constante adequação. Entretanto, neste primeiro ciclo económico da legislatura, ocorreu por inevitável a redefinição, a recapitalização e o arranque da consolidação do sistema bancário, tal como se iniciou uma fase tão aguardada da afetação de fundos europeus. Se somarmos ao controle do déficit, à reconversão no sistema bancário, à projeção inicial dos fundos de Bruxelas, o afluxo turístico a partir do verão passado,
os sinais positivos no investimento e nas exportações a partir do último trimestre de 2016. O crescimento verificado já no início de 2017. O juízo favorável das instituições europeias, expresso na saída do processo de déficit excessivo. E os indícios, ainda que tenues, de baixa do custo da dívida pública no trimestre ora a findar, convidando os observadores externos e os mercados financeiros a uma visão diversa da de março a julho do ano transato, teremos um saldo base de partida não só mais propício do que o aventado, como suscetível de criar ou de reforçar confiança em investidores, criadores de riqueza e consumidores. Confesso que quando aqui nos encontramos, em novembro último, ainda que não partilhando já então das previsões mais reticentes, estava longe de antever o que se viveria no semestre seguinte, a culminar no derradeiro ajustamento do Banco de Portugal. Méritos aos de todos, como de resto no decurso dos 5 anos e meio de aposta financeira. Mérito dos governos, dos partidos, dos essenciais parceiros económicos e sociais e dos portugueses em geral. Sobretudo destes, demonstrando que quando queremos, podemos mesmo, alcançamos mesmo, ultrapassamos-nos e ultrapassamos os mais pesados desafios, arrostando com os maiores sacrifícios. Minhas senhoras e meus senhores, agora está quase a começar o segundo ciclo económico e financeiro da legislatura, em que, como eu comecei a enunciar há mais de 6 meses, nos esperam outras exigências. Crescer muito mais, não só para garantir a irreversibilidade do controle do déficit, como sobretudo para permitir reduzir a dívida pública e, em paralelo, fomentar mais emprego. Só com crescimento, disse eu no outono passado, bem acima de 2%, o que parecia uma temeridade na altura. Aditei há 2 meses na ordem dos 3% ou mais, o que foi considerado por alguns demasiado exigente. Só com esse crescimento elevado e consistente, nos próximos anos, conseguiremos, além de mais emprego, consolidar as finanças públicas e embaratecer a nossa dívida pública, facilitando a sua reprogramação em prazos e juros, em termos cada vez mais favoráveis, e até a sua aquisição por investidores externos em condições objetivamente desonerantes para todos nós. Este novo ciclo implica, como é fácil de ver, e aqui foi recordado pelas palavras do Dr. Pedro Ferraz da Costa, estabilidade política, social, fiscal e laboral, mas simultaneamente atenção redobrada a questões conjunturais e sobretudo estruturais, condicionantes da competitividade, desde a conclusão do processo dos NPL e outras matérias pendentes no sistema bancário, à urgentíssima formação de poupança, à efetividade das medidas de recapitalização e redimensionamento das empresas, à ativação do mercado de capitais, à premente eficiência, desburocratização e celeridade administrativa e judicial, em particular nesta, a económica e a tributária, à previsibilidade dos agentes económicos, ao reforço contínuo da sociedade civil e, é evidente, à qualificação e à inovação acrescidas. Ou seja, tudo quanto seja crucial para a confiança interna e externa na nossa economia e na nossa sociedade. É este novo ciclo mais fácil do que o anterior? Numa parte sim, noutra parte não. Numa parte sim,
porque se funda em contexto externo e em base financeira e económica interna mais favorável e conta com compreensão valorativa de todos, cá dentro e lá fora, também mais favorável. Noutra parte, não, porque requer que não caiamos em deslumbramentos fáceis e passageiros e que demonstremos consistência no caminho percorrido. Consistência será a ideia-chave. Mais do que determinação, ou se quiserem, coragem de descortinar o percurso e de querer trilhá-lo, importa a consistência na manutenção do rumo, na rejeição da autossatisfação, na disposição para enfrentar obstáculos os mais variados. Deixem-me aditar apenas, a tudo quanto fica dito, 3 reflexões que modestamente ouso considerar quase evidentes. A primeira, para destacar que temos de fazer do crescimento e do desendividamento nos próximos anos o mesmo objetivo nacional que logramos alcançar com sucesso quanto ao equilíbrio das contas públicas. Ou convertemos esses desígnios numa prioridade nacionalmente assumida, ou desperdiçaremos uma oportunidade única de mudança. A segunda reflexão é a seguinte: este novo ciclo corresponderá ainda a um tempo, de resto já encetado em anos anteriores, de internacionalização da nossa economia. Não vale a pena ressuscitar debates ou propósitos de outras eras, mesmo se recentes. Investimento e exportações, ou seja, os vetores decisivos num crescimento saudável, supõem uma visão de Portugal cada vez mais internacionalizado, interna e externamente, se é que a distinção ainda faz sentido, escolhendo setores específicos de maior potencialidade competitiva, não anulando a produção para o mercado interno, mas acentuando a abertura à internacionalização. E é notável a forma como os nossos empresários, gestores e trabalhadores souberam entender este novo paradigma e se reconstruíram, mesmo em clima de crise e de falta de capacidade do financiamento clássico para o efeito. Terceiro e último sublinhado, o reforço da sociedade civil, de que este fórum é um exemplo qualificado, tem de ir a par com a credibilidade das instituições políticas. Ela própria é essencial para a confiança na nossa economia e na nossa comunidade em geral. Quer isto dizer, por um lado, que a consistência do caminho a percorrer exige uma base constante e, por isso, sustentada de apoio político. E essa base não é uma realidade imaginária. É aquela que decorre da conformação própria da legislatura vivida. Por um lado, na capacidade revelada pela área da governação para seguir efetivamente o caminho apontado. Por outro lado, na capacidade esboçada por quantos se lhe opõem para, querendo realizar ou acelerar as metas enunciadas, se perfilarem como decisiva alternativa. E, finalmente, na capacidade de uns e de outros, no todo ou em parte, para se abrirem a entendimentos de regime. Quer dizer, por outro lado, que o vigor das instituições políticas exige em permanência uma política de proximidade, que alguns tendem a reduzir a uma das suas componentes essenciais, o afeto. A proximidade, em especial num país macrocéfalo e concentrador, vitaliza as democracias representativa e participativa e reforça a legitimidade dos titulares do poder político, juntando à mera legitimidade formal, tantas das vezes muito escassa, a legitimidade de exercício. Ora, num tempo que se quer de mobilização para um novo ciclo económico,
com atos eleitorais diversos, este ano e em 2019, com clivagens de princípios e de estratégias e, portanto, difíceis acordos de regime, a proximidade é mais do que uma maneira de ser e de viver, ou mesmo do que um estilo de magistério. É todo um programa político de contributo para uma credibilidade institucional determinante para a envergadura da missão que temos pela frente. Programa político sem o qual a autoritas formal de pouco valerá na hora da verdade à míngua de carência de legitimidade substancial de quem tiver de decidir. Termino. Crescer para criar emprego, corrigir injustiças, proporcionar futuro comunitário. Desendividar para poder crescer mais e melhor. Crescer e desendividar em ambiente de internacionalização imparável. Fazer destes desígnios uma prioridade nacional. Com consistência, mobilização da mais forte sociedade civil e crescente credibilização das instituições políticas. Com a proximidade que ultrapasse um veso crónico na nossa história, o do divórcio entre as chamadas elites e o sentir e a adesão popular. Não é um repto fácil. Mas se o fosse, nunca os nossos empresários, gestores e trabalhadores teriam revelado as qualidades que têm patenteado. Nem eu teria sentido o dever de consciência de assumir a missão nacional que me foi claramente confiada pelos portugueses.